Após o lançamento de Rei Leão em 1994, o diretor, roteirista e artista de storyboard Roger Ehlers foi chamado no escritório do executivo Thomas Schumacher. O produtor explicou que o estúdio de animação estava interessado em explorar culturas antigas para futuros projetos cinematográficos. Schumacher então apresentou 3 imagens representativas das culturas Inca, Azteca e Maia. Rapidamente, Ehlers escolheu a imagem da cultura Inca, porque ficou intrigado com as possibilidades visuais das lendas sobre a criação Inca. Em entrevista para Vulture, ele contou que, no mito da criação do mundo, havia um deus chamado Viracocha que trouxe luz ao mundo, jogando uma corda em volta de uma estrela distante e a puxando para a Terra. Foi essa imagem que o motivou a escolher a cultura Inca, porque daria um visual impressionante para o filme. Além da imagem, o diretor queria basear sua história no romance de aventura O Prisioneiro de Zenca, escrito por Anthony Hope em 1894. Na trama, o rei da Ruritânia é drogado na véspera de sua coroação e não pode comparecer à cerimônia. Em uma tentativa desesperada de garantir o reinado, os assistentes do rei convencem um primo distante a personificar o futuro líder na coroação. Com esse livro em mente, Ehlers se reuniu com o roteirista Matthew Jacobs, e a dupla formulou a ideia de Kingdom of the Sun, começando o desenvolvimento do projeto em 1994. A ideia foi apresentada ao então CEO e presidente da Disney, Michael Eisner, que apontou que o projeto tinha todos os elementos de um filme clássico da Disney. Como Ehlers havia sido bem sucedido com a direção de O Rei Leão naquele mesmo ano, Eisner permitiu que o cineasta tivesse total liberdade para elaborar o enredo e escolher o elenco. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Em janeiro de 1995, a imprensa dos Estados Unidos já falava sobre a nova produção de Ehlers, destacando que a história original teria uma temática inédita para o estúdio. Seguindo o exemplo de O Rei Leão e outras animações da Disney, a equipe de produção do estúdio viajou para Machu Picchu para estudar artefatos, a arquitetura inca e a paisagem da região para replicá-las no filme. Kingdom of the Sun deveria ser um conto sobre um imperador ganancioso e egoísta que encontra um camponês fisicamente parecido com ele. O imperador decide trocar de lugar com o camponês para escapar de sua vida chata e se divertir, assim como no livro O Príncipe e o Mendigo, lançado por Mike Twan em 1881. No entanto, a bruxa vilã Isma tem planos para invocar Supai, o deus maligno da morte, e destruir o sol para que ela possa se tornar jovem e bonita novamente. Como o sol lhe dá rugas, ela acredita que viver em um mundo de escuridão impediria o seu envelhecimento. Após descobrir a troca entre o príncipe e o camponês, Isma transforma o verdadeiro imperador em uma lhama e ameaça revelar a identidade do camponês, a menos que ele a obedeça. O enredo original teria o camponês cumprindo as ordens da bruxa, mas se apaixonando por Nina, a futura noiva do imperador que pensa que o líder se tornou uma pessoa melhor. Enquanto isso, o verdadeiro imperador, em forma de lhama, aprende sobre humildade e passa a amar uma pastora de lhama chamada Mata. Juntos, a jovem pastora e a lhama partem para desfazer os planos malignos da bruxa. A ideia de Ehlers era contar uma história que tivesse o estilo tradicional da Disney, com elementos de comédia romântica musical. Acontece que o estúdio não estava exatamente animado com a ideia, após os desempenhos decepcionantes de bilheteria de Pocahontas, de 1995, e O Corcunda de Notre Dame, de 1996. Os executivos acreditavam que o projeto estava se tornando muito ambicioso e sério para o público, e precisava de mais comédia. Então, no início de 1997, o produtor Randy Fulmer contatou e ofereceu para Mark Dindal, que havia acabado de concluir o trabalho na animação Gatos Não Sabem Dançar, o cargo de co-diretor de Kingdom of the Sun. Enquanto isso, Ehlers, que viu o sucesso de Elton John com a trilha sonora de O Rei Leão, convidou pessoalmente Sting para compor canções para a animação. O músico concordou e sua esposa, a cineasta Trudy Styler, sugeriu o documentário processo de produção. Como Schumacher queria muito que Sting trabalhasse no filme, ele aceitou a ideia, já que era uma forma de prender ambos no projeto. Lançado em 2002 por sua produtora Xingu Filmes, o documentário A Cabine mostra os bastidores do projeto, focando nos conflitos que existiram entre o departamento criativo e os executivos da Disney. Segundo Ehlers, Sting escreveu 6 músicas com o colaborador David Hartley, mas nenhuma delas entrou no filme porque o tom era muito diferente do que o filme se tornou. Todos os filmes da Disney passam por anos de desenvolvimento e produção, com diferentes ideias e abordagens sendo constantemente revisadas e descartadas. Muitas vezes, esse processo acontece após exibições de versões em andamento de um filme. No início, Kingdom of the Sun não foi diferente. Mas depois de alguns anos de desenvolvimento, os executivos da Disney achavam que a produção fazia menos progresso do que o normal. Isso resultou em uma decisão sem precedentes na época, causada em parte pelo momento precário que a empresa se encontrava no final da década de 1990.
Nessa altura, Ehlers e Jindal já haviam sido anunciados como diretores do filme, com Fulmer como produtor. David Spade foi confirmado como a voz do Imperador, enquanto a vilã seria Eartha Kitt. Carla Gugino também estava em negociações para o papel de Nina. Originalmente, Eisner queria que Ehlers conversasse com Barbra Streisand para o papel de Isma, mas o diretor acreditou que Kitt era a melhor escolha ao retornar do Peru e entregar para a atriz um monte de tecidos peruanos como presente. Rapidamente, Kitt se abriu e Isma ganhou vida. Harvey Fierstein também foi confirmado como Huaca, uma rocha de 10 mil anos que mantinha o olho em todos os governadores. Porém, a produção não evoluía e não poderia ser lançada no verão de 2000 como planejado. Um ano depois do anúncio, um dos executivos da Disney teria entrado no escritório de Fulmer, colocado o polegar e o indicador a centímetros de distância e afirmado com raiva que o projeto estava perto de ser encerrado. Fulmer informou Ehlers da necessidade de terminar o filme a tempo para o lançamento no verão de 2000. A Disney tinha acordos promocionais já estabelecidos com empresas como McDonald's e Coca-Cola, e o cumprimento desses contratos dependia da data de lançamento. Nas primeiras exibições dentro da Disney, a visão de Ehlers para o filme foi vista como tendo muitos elementos. Então Schumacher e Peter Schneider, presidente da Disney Animation no período, conversaram com ele e Jindal sobre tentar elaborar um filme simplificado. Também em entrevista para Vulture, Fulmer contou que ele chegou a conversar com uma mulher no avião sobre a história de Kingdom of the Sun. No fim, ele sentiu que passou a viagem inteira de Nova York para Los Angeles explicando sobre o filme. Ali ele sabia que havia elementos demais na animação. Segundo Ehlers, tudo começou com pedidos para retirar ou mudar alguns elementos, mas os pedidos foram aumentando. No fim, a história já não parecia para ele tão interessante. O cineasta contou que saiu um artigo que comparava todos os filmes da Disney e fez parecer que todos eram iguais, o que pode ter assustado Schneider. Para Fulmer, Ehlers estava encantado pelo Peru e por sua cultura, então ele acreditava que o filme deveria ser autêntico. Já outras pessoas na Disney achavam que isso não importava, porque o filme deveria apenas entreter o público, um debate que acontece constantemente no estúdio. Para o produtor executivo Don Hahn, todos os filmes da Disney parecem sem graça no começo da produção. Porém, à medida que a produção se desenvolve, os filmes ganham mais camadas narrativas e se tornam mais interessantes. O problema é que na época a Disney passava por questões internas que afetaram o desenvolvimento criativo das produções. Existia um óbvio conflito entre Roy Disney e Eisner, então para Hahn, o estúdio procurava por uma nova direção. Nesse período, existiram questionamentos sobre se estava na hora de explorar outras abordagens e deixar os musicais da Broadway para trás. Na conversa com a Vulture, Schneider contou que o domínio da Disney na indústria havia diminuído consideravelmente com o surgimento de outros estúdios de animação, especialmente após a saída de Jeffrey Katzenberg da Disney. Se anteriormente o estúdio tinha todos os melhores profissionais de animação, novas empresas começaram a recrutar essas pessoas. Tudo isso afetou a produção do então Kingdom of the Sun. As mudanças na animação começaram com um feito inédito no estúdio. Os executivos dividiram a equipe do filme em dois grupos, com Ehlers e Jindal liderando cada um. Basicamente, cada grupo deveria apresentar suas próprias ideias sobre o filme para o estúdio decidir qual versão eles deveriam seguir. Os dois diretores tinham ideias diferentes sobre qual direção o filme deveria tomar. Enquanto Ehlers alterou alguns detalhes do argumento original, Jindal propôs uma mudança completa, de uma comédia romântica para uma comédia total. Competir entre si por um filme não era confortável para ninguém, nem para os diretores e nem para os animadores. Alguns até chegaram a trabalhar nos dois lados, como o caso do supervisor de história Steve Anderson. Conhecido como o concurso de culinária, a prática de colocar equipes uma contra a outra foi de 1999 até 2005, uma clara representação da falta de liderança executiva na Disney. No fim, ficou claro que o filme de Ehlers não estava funcionando, mas todos permaneceram no projeto para apoiá-lo. Durante a reunião para apresentar as ideias, o cineasta já sabia que seu projeto não iria para frente apenas pela reação de todos na sala. Após 4 anos desenvolvendo a animação, Ehlers deixou a animação por escolha própria. Kingdom of the Sun já estava com cerca de 25% do filme animado, e um custo de produção de 25 a 30 milhões de dólares. Eisner não ficou feliz com a demissão de Ehlers e deu um prazo de 2 semanas para Fulmer reorganizar o projeto ou a produção seria encerrada completamente. Em dezembro de 1998, o produtor e Jindal interromperam a produção por 6 meses para reformulação, renomeando o filme como A Nova Onda do Imperador.
Esse foi o primeiro longa de animação da Disney a ter uma completa revisão desde Pinóquio de 1940. Enquanto isso, os animadores foram realocados para trabalhar no segmento Rhapsody in Blue de Fantasia 2000. Como a Disney tinha aqueles contratos para cumprir, a nova onda do Imperador já nasceu com a pressão de terminá-lo. O processo de revisão partiu do que a equipe queria manter no filme, que seria David Spade como Kuzco e Eartha Kitt como Yzma. Os elementos restantes foram escritos em torno desses personagens, como Pátia ser um personagem mais velho em oposição ao Imperador jovem. Outra ideia foi adicionar Kronk, o ajudante de Yzma. Com a paralisação da produção, Sting teve problemas de conflito de agenda, interferindo no álbum que ele planejava gravar na Itália. Fulmer ficou encarregado de informar Sting por telefone que as músicas que estavam prontas seriam descartadas. O músico não ficou feliz com a notícia, e no fim, a Disney concordou em adicionar 3 músicas das 6 canções descartadas como faixa bônus da trilha sonora. Jindal e Fulmer queriam que Sting cantasse a música de abertura Perfect World, mas o músico recusou, dizendo que ele era velho demais para cantá-la e que eles deveriam contratar alguém mais jovem. Curiosamente, a dupla contratou Tom Jones, que é 11 anos mais velho que Sting, para cantá-la. A produção acabou perdendo o supervisor de animação Andreas Derra, que se recusou a retornar ao projeto após descobrir que sua versão mais séria de Yzma era incompatível com o tom cômico do filme. Como Derra se mudou para a Flórida para trabalhar em Lilo e Stitch, o animador Dale Baer assumiu o cargo. Dindo orientou a equipe de animadores a usar abordagens mais simples que enfatizassem os personagens em vez de efeitos especiais ou técnicas mais elaboradas. Baer, por exemplo, usou os gestos naturais de Kitt durante as sessões de voz para criar os movimentos de Yzma. Além de se inspirar em Spade durante as sessões de gravação, a equipe de animação de Kuzco visitou uma fazenda de lhamas e estudou os movimentos do animal, que também visitou o estúdio para sessões de observação. O material de referência de movimento para o filme era extenso e incluía filmagens live action de diversos atores. A animação começou em maio de 1999 e envolveu 400 artistas, 300 técnicos e pessoal de produção. Animadores do estúdio da Disney na Flórida e em Paris também auxiliaram no projeto. Todos os elementos originais, como os romances entre os personagens, o plano da vilã de capturar o sol, as semelhanças com o príncipe e o mendigo e a mitologia inca foram descartados. O personagem Huaca também foi descartado, mas faz uma aparição especial como castiçal durante a cena do jantar. Kuzco, que seria um coadjuvante na história original, se tornou o protagonista de A Nova Onda do Imperador. Apenas Kitt e Spade permaneceram no elenco, com a Disney contratando John Goodman e Patrick Warburton para os papéis de Pátia e Kronk. O novo filme, uma história sobre a amizade entre um imperador mimado e um camponês, foi anunciado em fevereiro de 2000. Eisner se preocupou que a história fosse muito próxima do tom de Hércules, que teve um bom desempenho, mas abaixo das expectativas nas bilheterias dos Estados Unidos. Jindal e Fulmer garantiram que, como o novo filme teria um elenco menor, facilitaria para atrair o público. O final do filme também foi afetado por uma exigência de Sting, que não gostou de descobrir que Kuzco destruiria uma floresta tropical para construir um parque temático no final da história. Horrorizado, ele mandou uma carta dizendo que passou décadas defendendo os direitos dos povos indígenas e sairia do projeto se o final não fosse mudado. Após trocar de data de lançamento, com um dinossauro estreando no lugar, A Nova Onda do Imperador ainda chegou aos cinemas em 15 de dezembro de 2000, apenas com alguns meses de atraso. Foram apontadas semelhanças entre o filme e O Caminho de Eldorado, lançado pela DreamWorks de Katzenberg poucos meses antes. Como a produção do então Kingdom of the Sun começou quando o executivo ainda estava na Disney, existem especulações sobre o filme ter sido feito baseado no que Katzenberg viu quando comandava o estúdio. Apesar de recuperar seu orçamento, A Nova Onda do Imperador foi considerada uma decepção de bilheteria, arrecadando consideravelmente menos do que qualquer um dos filmes de animação da Disney da década de 1990. A produção também competiu com a própria Disney, que havia lançado 102 Dálmatas 3 semanas antes, com o live action tendo mais exposição do estúdio. O público foi realmente apreciar o filme apenas no home video, onde se tornou o VHS mais vendido de 2001. Mesmo que não seja o filme de animação mais ambicioso da Disney, A Nova Onda do Imperador ainda é um dos filmes mais divertidos do estúdio e um dos mais amados por quem sabe apreciar uma boa comédia. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!